Hoje vou te mostrar o passo a passo de como configurar a API do WhatsApp oficial, que é o WhatsApp Cloud, e vou te falar o que ninguém também te fala aqui no YouTube sobre o que você precisa ter e o que você precisa fazer para conseguir configurar essa API. Mas antes de irmos para o passo a passo, e vou te reforçar, este vídeo você não vai encontrar nada igual ele em nenhum local, não gratuitamente, porque eu vou te mostrar desde o início, desde as configurações do Facebook até as configurações do seu número do WhatsApp final. Então, sem mais delongas, deixa eu fazer aqui um teste para você ver que está funcionando. Aqui você pode ver que é o webhook, né, diretamente do WhatsApp oficial. Vamos clicar aqui em executar. Vou mandar aqui uma mensagem. Vou mandar aqui um oi. Aqui. Vamos esperar. Ó. Beleza, executou, funcionou. Vamos voltar aqui. Olha lá, já mandou. Aqui é um agente bem simplesinho, só para testar mesmo. Beleza, então aqui você vê que já está funcionando. Agora, o que nós precisamos fazer? A primeira coisa é ir lá no seu Facebook. Se você não tiver um Facebook, cria uma nova conta, mas eu não aconselho a criar uma nova conta. Acesse uma conta já testada, uma conta antiga. Eu até criei uma conta nova só para poder te mostrar o que pode acontecer, né? Na verdade vai ser aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu fechar esse aqui para ficar mais fácil a gente não confundir. Aqui, ó. Aqui eu estou numa conta que eu acabei de criar, é uma conta recente. O que você precisa fazer na sua conta do Facebook? Você vai vir aqui, você tem que abrir pelo computador, só funciona pelo computador. Você vai clicar aqui no menu, que é esse quadradinho aqui em cima, no canto superior. E você precisa vir aqui em páginas. Você precisa criar uma página. Aqui eu já criei uma, mas vamos criar uma outra aqui. Você precisa dar um nome, é obrigatório. Vou escrever aqui página de teste, que depois eu vou deletar ela. Página de teste aula. Categoria, obrigatório. No meu eu vou colocar aqui tecnologia. Você vai colocar no que você acha aí melhor. O meu aqui é ciências e tecnologia. Coloca aqui uma biografia, é opcional. Vou escrever aqui só teste e criar a página. Vamos aguardar um pouquinho aqui, até ele fazer o reconhecimento. Por que de fazer isso? Você tem que mostrar para a Meta que a sua conta é uma conta empresarial. Você tem um negócio. Porque o API oficial da Meta, a Meta não tem interesse em disponibilizar ela para pessoas comuns. Ela não é para pessoas comuns, usuários normais. Ela é para pessoas que trabalham no ramo, que seja uma empresa que quer trabalhar diretamente com automação, que seja um desenvolvedor, que seja um pessoal do marketing. Aqui ele não colocou se é obrigatório colocar o site, mas eu tenho uma má notícia para te falar. Não vai ser aqui o caso, aqui não é obrigatório, tá? Deixa eu colocar aqui o telefone. Você vai precisar colocar o seu telefone aqui, vai ser obrigatório, tá? Aqui você clica aqui, digita BR, digitar só... cadê aqui? Brasil. Vamos colocar aqui BA. Alemanha, B... mas você tá doido, hein? BR, não vai? Não, que beleza. Vamos aqui, vamos procurar dessa forma então, da tradicional. Rolando a tela, aqui ó, Brasil. Coloca Brasil, você vai colocar o seu número de WhatsApp. Certo? Aqui você vai colocar o seu endereço, a sua cidade. Aqui no meu endereço está errado. Divinópolis, caixa postal. Horário de funcionamento. Eu vou colocar aqui sempre aberto. Aqui ele pediu o site, tá? Como obrigatório. www. Vou colocar aqui o meu site, sua. Na verdade, esse site meu aqui ele está em produção ainda.
Sua empresa certo. Eu acho que dá para fazer, deixa eu só copiar ele aqui, Ctrl C. Eu acho que dá para enviar sem colocar o site aqui, dá para enviar. Mas de toda forma eu já vou deixar o meu site aqui. Vamos avançar. Aqui você vai adicionar uma foto de perfil. Vamos colocar, vou ver se eu tenho um outro aqui. Aqui eu estou fazendo de qualquer jeito, só para você ver o que você tem que fazer, tá? Você vai fazer bonitinho a página, que é uma foto de capa, você vai clicar na foto de capa, colocar uma foto de capa para a empresa mesmo, abrir. Aqui vai ser a empresa que você está criando, tá? Aqui você pode adicionar um botão de ação, por enquanto não vou fazer. O botão de ação pode ser ir para o seu site ou ir para o seu WhatsApp. Conecte ao WhatsApp, a página. Vamos lá, vamos conectar. Vamos procurar aqui Brasil. E coloca o seu número. Aqui é só a partir do 37. Beleza. Ele vai te pedir para enviar um código. Vou clicar aqui para receber um código no meu WhatsApp. Aqui, ó, código recebido. Esse código ele é temporário, tá? Ele vai sumir depois. Confirmar. Aqui, por enquanto, estou confirmando somente os dados aqui da minha página, tá? Dentro do Facebook. Vou ver. Sua conta está conectada. Beleza, conectou. Pode avançar. Avançar. Notificação na página, e-mail promocionais. Vou tirar esse aqui, pode tirar, não precisa. Se você quiser ficar recebendo e-mails promocionais, e-mails de marketing, vou desselecionar ele, clicar em concluir. Beleza, a página já está criada. Aqui, como não é a primeira vez, você vai precisar fazer algumas atividades, criar sua primeira publicação, conectar uma conta no Instagram se não tiver conectado. Você vai vir aqui, ó, Meta Business Suite, isso aqui é muito importante, pode clicar nele. E aqui a gente vai verificar como está a atividade da nossa conta. Olha só, ele está pedindo para a gente fazer essas etapas aqui, ó. Conheça o Meta Suite, que ó, etapas para começar. Então a gente tem que ir concluindo, tá? Aqui no caso eu não vou conectar meu Instagram porque eu já fiz a outra página. Você tem que fazer todas essas etapas aqui, pelo menos essas 4. Na medida que você for fazendo, elas vão liberando aqui, vai te mostrando uma etapa de 4. Aí você vai clicar, criar um post. E etc. Deixa eu fechar aqui. Você vai fazendo essas partes aqui. Eu não vou fazer isso, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Olha aqui, vamos conferir aqui notificações. Vamos só ver aqui que ele mandou para nós. Beleza. Aqui depois, deixa eu fechar aqui e voltar aqui no início. Clica aqui em cima, volta no início. Agora, o que você precisa fazer? Depois que você tiver feito todas essas configurações, ativado a conta, feita a sua primeira publicação, criar o seu primeiro post e o que ela for pedindo aqui você vai fazendo, que você vai clicar aqui em todas as etapas, você tem que fazer todas essas etapas aqui, tá? Por exemplo, conectar aqui ao Instagram. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui e vai digitar Meta Developer, né? Que é desenvolvedor. Você vai clicar nessa primeira opção aqui, ó, developers.facebook.com. Clica nele. Abriu essa tela, você vai clicar aqui em Meus apps.
O seu vai estar em branco, não vai ter nenhum aplicativo criado. Você vai clicar em criar aplicativo. Cada aplicativo desse vai ser uma empresa, tá? Então, cada empresa que você atender, você vai colocar o nome da empresa aqui. Por exemplo, supermercado. Fazendo propaganda aqui, ABC. Supermercado ABC. Aqui você vai colocar o e-mail da sua conta. Vai avançar. Aqui você pode escolher outro aqui no final. Essa página aqui é importante eu frisar. Depois que eu for te mostrar a parte pronta, nós vamos voltar nessa parte que ela vai estar diferente. A sua conta ainda está incompleta. Então, toda vez que ela estiver incompleta, ela vai mostrar essa página desse formato aqui. Depois eu vou te mostrar que você vai entender o que eu estou te falando. Vamos clicar em avançar. Você vai clicar aqui em empresa, avançar, certo? Aqui, ó, portfólio empresarial, opcional. Já pode clicar e escolher a sua página. Aqui, ó, eu escolhi a página de teste aqui, tá vendo aqui? Então, toda página que você criar vai aparecer aqui para você. Criamos a página de teste, vamos clicar nela. E criar aplicativo. Aqui ele vai te pedir a senha da conta. Vou digitar aqui a senha. Eu não sei se eu comentei, a senha que eu bati lá, pessoal, é a senha da sua conta do Facebook, tá? Então, é só digitar a senha da sua conta do Facebook e clicar em enviar. Você vai selecionar aqui o WhatsApp. Plataforma do WhatsApp Business. Selecionar um portfólio. Aqui ainda não tem opção, né, de modificar. Você receberá um número de telefone de teste do WhatsApp para enviar mensagens para no máximo 5 telefones. Ao continuar, você concorda com os termos, beleza, continuar. Pode clicar aqui, começar a usar a API. Aqui não aconteceu nada, vamos clicar aqui em painel. Porque às vezes ele pode dar um erro, um pequeno erro aqui. Certo. Deixa eu ver aqui se ver detalhes já vai entrar direto aqui na conta. Sobre limitação, beleza, não é isso. Pode vir aqui em WhatsApp. Clica aqui em início rápido. Tá vendo aqui do lado esquerdo? WhatsApp, início rápido. Vamos lá novamente. Clicar aqui, começar a usar a API. Beleza, essa parte aqui, ó, ele está te pedindo, você tem alertas com análise pendente. Deixa eu ver se ele já mostra na caixa de entrada. Vamos clicar aqui para ver, gerenciador de WhatsApp. Vou clicar com o botão direito para não sair dessa página. Vamos ver o que ele vai falar. Certo. Aqui, ó, conta desativada. Que não segue a política do WhatsApp Business. Você pode solicitar uma reanálise. Vamos só dar uma olhada aqui. Usar a página de teste aulas e suas contas. Certo, beleza. Isso aqui não vai ter importância não, porque é só para a gente entender onde que a gente tem que chegar. Você vai colocar o seu nome correto aí, tá? Deixa eu ver só se ele vai mostrar aqui. A gente tem que criar aqui, gerar o token de acesso. Continuar.
Isso aqui dá esses erros porque é uma conta nova. Eu acabei de criar essa conta. Então, por isso que eu estou te falando, use a sua conta antiga que vai ser mais seguro. Esqueci de mostrar aqui, eu cliquei em continuar. Deixa eu fechar aqui novamente. Vamos clicar aqui em gerar o token. Enquanto eu estava falando, eu estava fazendo. Você vai clicar aqui, continuar, como Ricardo, vem aqui em cima, aceitar todas as contas e continuar. Vai clicar aqui em salvar. Beleza, entendi. Foi conectada. Beleza, ele criou um token temporário. Esse token dura 24 horas. Ele é só para a gente testar. Aqui você vai clicar e escolher o número que eles vão te fornecer. Esse aqui é um número temporário. E aqui você vai adicionar o seu número de telefone. Eu não vou nem precisar fazer aqui, de toda forma essa conta aqui já está bloqueada. O que acontece? Quando você colocar o seu número de telefone, você vai colocar aqui BR, né? Você vai colocar BR, mas eu vou fazer isso novamente em outra conta. Aqui, aí você coloca o seu telefone a partir do 37 e o DDD, o seu DDD e o número de telefone. Vai clicar em avançar, ele vai pedir para você um código, ele vai te enviar um código no seu WhatsApp de 4 a 6 dígitos, se eu não me engano. Você vai copiar esse código, vai colocar aqui e ele vai liberar o número para teste. Esse número aqui em cima é o número que ele te fornece para teste, é o que vai enviar a mensagem. O número aqui de baixo é o seu número que vai receber a mensagem para você testar. Ele vai dar a opção aqui de enviar. Quando você clicar para enviar, ele vai aparecer que é uma mensagem que ela foi enviada com sucesso, mas a mensagem não vai chegar no seu WhatsApp. Deixa eu mostrar aqui para você como que ela vai funcionar. Vamos clicar num que já está aqui. Deixa eu clicar. Essa aqui é a minha outra conta que já está ativada, tá? Eu vou te mostrar o que você vai ter que fazer para ativar. Vamos até aquela tela que nós estávamos. Clicar em configurar o app. Eu estou só entrando naquela tela que nós já estávamos, tá? Vamos clicar novamente aqui em personalização do app e requisitos. Vou clicar aqui direto em configuração. Configuração da API, na verdade. Hoje o sistema está complicado, hein? Beleza, era isso. Pode ver que essa conta não tem nenhuma mensagem aqui, né? Porque a conta já está pronta. Você vai clicar aqui ó, em gerar token, aquele mesmo processo. Isso aqui eu estou mostrando só para você entender que a conta está pronta. Mas a sua, com certeza, ela não vai estar. Mas você precisa saber o que eu tenho que fazer aqui, eu vou te mostrar, e eu vou te mostrar o que você vai ter que fazer para poder ativar a sua conta para ela ficar igual esta. Certo, gerou o token, aqui eu vou escolher, para fazer o teste, não adiciono o número aqui não, adiciono somente o número de teste. Que eu adicionei o número de teste, ele vai dar aqui identificação do número de telefone, autenticação do WhatsApp Business. Aqui você tem que cadastrar aqui, gerenciar. Você vai adicionar um telefone que vai receber a mensagem. É aquele esquema que eu te falei. Clica aqui, digita BR, escolhe aqui BR55, coloca aqui o DDD da sua região e coloca o número de telefone. Clique em avançar, ele vai te pedir um código, vai enviar o código no seu WhatsApp, você vai copiar esse código aqui e vai dar avançar, e vai concluir. Aí você vai ter acesso ao seu número aqui, que vai receber, o destinatário. Você vai vir aqui embaixo e vai enviar uma mensagem. Ó, mensagem de teste enviada com sucesso.
No seu caso, ele vai aparecer essa mensagem, mas a mensagem não vai chegar aqui no seu WhatsApp. Olha só, ele tem que chegar essa mensagem aqui. Se chegar essa mensagem aqui, sua conta já está configurada, mas provavelmente ele não vai chegar essa mensagem aqui para você. Por quê? A sua conta ainda não está configurada. Agora eu vou voltar para minha conta nova, para você ver o processo. Vou voltar aqui na minha conta nova. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em aplicativos. Vou criar um novo aplicativo, porque esse ABC aqui já deu errado. Vou clicar aqui um novo aplicativo. Vou colocar aqui barbearia. Só barbearia por enquanto. Vou colocar aqui barbearia teste. Não, teste não, só barbearia mesmo. Barbearia. Aqui o e-mail aqui da sua conta e avançar. Vamos clicar aqui em outro novamente, avançar. Empresa, avançar. Portfólio selecionado. Não vou usar aquele que eu acabei de criar, da página de teste. Vou clicar no outro que eu já tinha selecionado, eu já tinha feito as configurações completas. Aquele provavelmente não deu certo porque eu não fiz todas as configurações. Você vai ter feito. Então, clica em criar aplicativo. Vamos clicar aqui no WhatsApp. Configurações do WhatsApp. Bom que eu estou fazendo essa parte 2 vezes, fica melhor para você entender, né? Quanto mais você mexer, mais você testar, mais você vai se familiarizar com o ambiente aqui. Praticamente eu não usava o WhatsApp Business porque eu não precisava, mas agora eu vou começar a usar porque o Evolution está dando muito erro na hora de enviar áudio. E com a API oficial não vai ter esse problema. Porém, a API oficial vai ter outros problemas, que não é problema, mas pode ser um problema. Eu vou te explicar no final desse vídeo, tá? Vou clicar aqui em começar a usar a API. Minha voz não tá boa, desculpa. Vamos fazer aquele processo de gerar o token de acesso. Token temporário, tá? Ele é temporário. Ele é só para teste mesmo. Vamos lá aqui, aceitar todos. Clicar em continuar. Salvar. Entendi. Até agora está funcionando bem. Aqui já você escolhe o número de teste. E aqui você vai adicionar aquele número que vai receber a mensagem. Você vai colocar o seu WhatsApp. Aqui, tá vendo? Ele já me deu a opção de enviar. Se eu clicar aqui em enviar, ele vai acusar que enviou aqui, mas no meu WhatsApp não vai chegar nada. Tá vendo? Não chegou nada. Esse aqui é daquele antigo, é o que eu já tinha feito o teste antes. Ele não acusou nada. É o que vai acontecer com você. Ele vai dar um ok aqui que foi enviado, como se tivesse enviado, só que não vai chegar nada. Por quê? Você tem que ativar a sua conta aos olhos da Meta, né? Aos olhos da Meta não, a Meta vai liberar ou não a sua conta. Como eu vou fazer isso? Um passo que eu faço para poder acessar, eu clico aqui, ó, em ativar o aplicativo. Como a conta não está configurada, aqui, ó, você deve fornecer um URL válido da política de privacidade para que o app fique ativo. Clique aqui em configurações do app básico. Aqui que vai ser a situação que vai te deixar contrariado. Se você não tiver um site, você vai ter que criar. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira conta, eu já tinha um site, eu até não tenho ele hoje, eu estou criando um outro. Mas você vai precisar de um site, por quê? Você tem que colocar aqui, ó, a URL da política de privacidade. Se você não tiver uma política de privacidade no seu site, é só você criar. Você vai lá, você pode digitar no Google modelo de política de privacidade. Aí você vai copiar, colar lá no seu site, criar uma página, pegar o link e colar o link aqui. Não adianta você colar um link de uma página que não é sua. Não vai adiantar. Por quê?
Porque a própria Meta vai mandar uma pessoa, né, para analisar o seu negócio. Se ele vê que o link não é seu, ele vai travar e vai bloquear a sua conta. Então não use link de terceiro. Infelizmente, você vai se tornar um profissional, você vai ter que ter o seu site. Eu, antes de começar com automação, eu fiz curso de web design para poder criar um site no WordPress. Mas você não precisa criar um site robusto. Eu creio que se você criar uma página de venda e a página de política de privacidade, já vai dar certo. Ela é bem fácil de você fazer depois que você estuda, né? Ou você pede alguém para poder fazer para você. Aqui você precisa colocar o e-mail de contato, o nome de exibição. Aqui colocamos o URL de política de privacidade. Aqui também você pode colocar o domínio do seu aplicativo, www. O nome da sua empresa, entendeu? Que é o site, é o link. No caso aqui, deixa eu colocar o meu aqui, ponto sua. O meu é shop, né? .com não, tá? O meu é shop. Beleza. Depois que você preencher os dados, escolhe a categoria. Vou colocar aqui no meu educação. Vou colocar aqui salvar as alterações. Beleza, você vai pensar que está pronta. Não está pronta, infelizmente. Então, e essa parte é que ninguém te conta, né? Que você tem que ter um site. Primeira coisa, tem que ter um site. E você tem que ter um cartão de crédito também. Mas se você não tiver cartão de crédito ou tiver com o nome com restrição e não conseguir criar um cartão de crédito, você consegue criar aqueles cartões de créditos pré-pago. Mercado Livre, PagSeguro, você vai colocar um saldo lá na sua conta e ele vai gerar em crédito do seu cartão de crédito. Por exemplo, eu uso do Mercado Pago. Toda vez que eu pego meu dinheiro e invisto em CDB, o valor que eu investi em CDB vira saldo do cartão. Então eu posso usar ele normalmente, tá? Mas você não vai precisar dele aqui agora não, vai precisar dele mais futuramente. Aí você salvou aqui, agora vem a notícia. Tá vendo aqui embaixo em verificações? Aqui ó, verificação da empresa. Sem essa verificação, você não tem acesso a vários aplicativos e várias funções aqui dentro. Sem essa verificação, você não consegue enviar e receber mensagem do seu WhatsApp, que foi aquele teste que nós acabamos de fazer. Lembra que aparece como foi enviado, mas no seu WhatsApp não chega nada? Então, é por causa disso aqui, você tem que verificar essa conta. Vai ser um humano que vai verificar essa conta, então não adianta colocar informações falsas não. Não vai dar certo, tá? O que você tem que fazer? Você tem que clicar aqui, ó, concluir verificação. Eu tive que aprender isso tudo sozinho, porque eu não achei vídeo no YouTube ensinando isso aqui, nem na gringa. Então eu fui testando até dar certo. Eu já vou te mostrar aqui o passo a passo pronto, tá? Aqui você vai vir escolher somente administradores, nessa parte aqui, ó, quem precisa ativar a autenticação de dois fatores. Aqui, ó, verificação da empresa. Você vai escolher essa opção aqui, ó, o app exige acesso e permissões no Meta for Developers. Clica nele. Aqui, ó, envio pendente. Clique em continuar. Beleza. Verificar sua empresa automática. Você deve estar pensando, Ricardo, eu preciso ter CNPJ? Não. Quando eu fiz o meu cadastro a primeira vez, eu não tinha CNPJ. Então, eu não precisei. Mas, então, se você não tem CNPJ, fica atento que eu vou te mostrar com CNPJ e com sem CNPJ, tá? Aqui ele vai estar te dando as ações necessárias. Ele vai verificar os dados da empresa, ó, informa o nome, endereço, telefone, e-mail e site da sua empresa para verificação. Olha só, ele frisou aqui novamente que você vai precisar de um site. Confirmar sua conexão, selecione uma forma para entrarmos em contato com você e confirmar sua conexão com a empresa. Provavelmente vai ser o e-mail, vai ser o seu telefone. E aqui, carregar documentos, é o que me deu trabalho. Só que como eu vou te explicar, isso vai facilitar a sua vida. Clica aqui em começar. Aqui em cima, se você escolhe a sua região, a minha região pelo menos aqui é Brasil. Vou clicar aqui em avançar.
Agora você tem que explicar qual é o tipo da sua empresa, se é uma corporação, se é uma empresa individual, se é uma parceria, uma empresa privada, uma instituição. Na maioria dos casos, né, no meu caso, é uma empresa individual. Se você for MEI ou não, for pessoa física, você escolhe essa aqui, ó, empresa individual. Uma empresa que pertence a uma pessoa e é operada por ela, usando um nome diferente para fins comerciais. Beleza. Clique em avançar. Aqui está te perguntando, sua empresa tem registro oficial? Você tem CNPJ ou não? Se você tem CNPJ, que seja o MEI, você vai clicar aqui em tem registro. Se você não tem CNPJ, que foi o caso que eu utilizei da última vez, eu não tinha CNPJ, eu escolhi essa aqui, ó, ainda não tenho registro. Vou clicar em avançar. Mas eu te aconselho você ter pelo menos um MEI, tá? Isso é importante até para você poder fechar as parcerias com os clientes, gerar nota fiscal e contrato, você vai precisar de um CNPJ. O MEI, é só você digitar no Google, criar MEI. Criar CNPJ MEI no Google. Você mesmo faz, não precisa nem de contador, tá? Se você quiser que eu traga um vídeo criando CNPJ, digita aqui nos comentários CNPJ, que se tiver muitos comentários, eu faço um vídeo criando CNPJ. Aqui você vai ver adicionar dados da empresa. Usaremos esses dados, tal, beleza? Você vai ler aí. Dados da empresa. Aqui você vai colocar o CNPJ. Se você não tiver CNPJ, você coloca o seu CPF. Você vai colocar o nome da empresa, que seja um nome fictício. Aqui opcional, o nome comercial, você pode colocar também. Vem aqui embaixo, clique em avançar. Aqui você vai colocar o endereço certo da empresa, o endereço que vai estar no CNPJ dela, se for o caso, CNPJ, etc. O endereço correto aí. Clique em avançar. Não tem mistério, não preciso fazer o passo a passo, você já sabe fazer isso. Aqui, ó, Contact Informations. Aqui, ó, adicionar dados da empresa. Você precisa colocar o seu telefone aqui, o telefone da empresa. De preferência que seja o WhatsApp. Aqui você tem que colocar o site da empresa. Eu já coloquei aqui o HTTPS, o www, beleza? Aqui eu posso tirar até esse barra aqui. Cancelar, eu cliquei fora sem querer. Beleza, colocou o telefone, colocou o site da sua empresa, você vai avançar. Aqui você precisa ter atenção. Se você não tem uma empresa no Google, não tem um CNPJ, ela não vai aparecer aqui para você. Se caso você tiver uma conta no Google, uma empresa já estruturada, ela vai aparecer aqui para você, se ela já for uma empresa mais antiga, cadastrada. Aí você vai selecionar ela aqui. Como você provavelmente não vai ter uma empresa, então você não vai selecionar ela. Aí você vai ter aqui, ó. Cadê? Aqui embaixo. Aqui embaixo, você vai rolar ela aqui, tá? Minha empresa não está na lista. Clica aqui, seleciona, minha empresa não está na lista e clica em avançar. Aqui, ó, agora você tem que ficar atento a isso aqui. Se você é MEI, se você é uma empresa maior, se você não tem CNPJ, aqui, ó, essa é a opção de carregar documentos. Esse aqui que me deu dor de cabeça. Por causa de uma informação só, eu vou te passar ela. Como não foi possível encontrar um registro correspondente, você deverá carregar documentos para confirmar as informações inseridas. É possível carregar o mesmo documento mais de uma vez. Saiba mais. Você pode clicar depois se você quiser ver. Sobre a verificação. Formatos de arquivo aceitos. Fica atento, JPG, PNG e PDF. Eu mandei em PDF. Aqui está os dados da empresa, o endereço, que ó, verificar a razão social da empresa. Você vai clicar aqui em documento. Aqui você vai escolher a opção que for a sua empresa. Que, ó, você tem um contrato social? Clica em contrato social. Você tem um cadastro nacional de pessoa jurídica? CNPJ? Clica nele, seleciona ele. Não, você tem um certificado de microempreendedor, que é o MEI. Então você vai clicar nele. Se você não tem nenhum desses, você só tem o seu CPF, você vai clicar nesse aqui, foi o que eu fiz, que é o contrato bancário, extrato bancário. Não tem outra opção, é esse aqui. Você precisa de um extrato bancário consolidado, tá? Por que consolidado? Consolidado, ele vai aparecer
o endereço da sua empresa ou o seu endereço. O endereço do extrato precisa ser o mesmo endereço que você está usando para a empresa, não pode ser endereço diferente. Os dados têm que bater, ele vai usar esses dados para ver se você é uma pessoa real. Ah, Ricardo, como que eu retiro isso? Não tem como eu te mostrar, porque cada pessoa tem uma conta diferente de um banco. A minha conta que eu usei foi o Banco Itaú. Eu não sabia tirar esse extrato. Esse extrato provavelmente você vai tirar ele somente usando a conta no seu computador. Você tem que abrir a sua conta bancária direto do seu computador para você ter acesso a isso e você vai acessar os seus extratos. Se você não conseguir ter o acesso ao extrato consolidado, sempre tem aquelas caixinhas de pergunta. Você vai entrar em contato com um assessor lá um atendente daquelas caixinhas, sabe? Você vai lá e fala assim, tô criando uma conta, eu preciso de um extrato bancário consolidado que vai aparecer o meu endereço. Aí ele vai te explicar como você vai ter acesso a isso, o menu e tal, se você não conseguir fazer isso sozinho. Se você não conseguir fazer isso sozinho, entre em contato com aquele chat, informa que você quer um extrato bancário consolidado, que precisa ter os dados de endereço da sua residência ou da sua empresa, ele vai te informar, você vai baixar. Você retira, acho que os últimos 6 meses. Pega os últimos 6 meses ou os últimos 90 dias e você vai carregar ela aqui. Quando você carregar ele, você vai clicar em avançar e vai seguir o processo e vai ativar para poder fazer uma análise. Aqui eu não lembro quantos dias que foram que levou para fazer essa análise. Eu acho que é entre 3 a 5 dias que foi. Não vou fazer isso porque eu não vou ativar isso, né? Não é bom eu ficar ativando isso sem ter uma empresa real aqui. Então você vai ativar e vai aguardar. Quando ele ativar, tiver tudo ok, aí sim você vai voltar na sua conta. Deixa eu voltar aqui na minha conta oficial, se eu não me engano é essa aqui. Vou voltar aqui lá no aplicativo aqui, para você ver a diferença que vai ser quando você for criar um aplicativo. Porque agora que você está com a conta ativada, ele vai te dar as opções necessárias aqui. Então, vou clicar novamente em criar um aplicativo. Lembrando que eu estou fazendo isso depois que minha conta foi verificada, não teve nenhuma pendência. Aqui eu vou colocar aqui outra empresa. Vamos colocar aqui barbearia. Deixa eu colocar aqui já. Barbearia São João. Aqui eu escrevi barbearia errada, certo? São João. Deixa eu corrigir aqui. São João. Coloca o seu e-mail da sua conta e clique em avançar. Aqui que veio a mudança. Olha só, agora eu tenho a opção conectar com os clientes pelo WhatsApp aqui, diretamente, tá vendo? Antes eu não tinha essa opção. Então você tem que ter essa opção aqui. Apareceu essa opção, pode clicar nela e clique em avançar. Aqui você vai escolher a sua conta, que já está verificada. A minha conta é essa daqui e vou clicar em avançar. Pode clicar aqui em avançar. O próximo aqui é só para você confirmar, né, verificar as informações e ir para o painel. Beleza, aqui você criou um novo aplicativo. Aqui você vai ter que digitar Aqui você vai ter que digitar a senha da sua conta. Clica em enviar. Digitei errado a senha. Vamos enviar aqui. Beleza, ele criou o aplicativo. Agora vamos lá novamente nessa parte aqui, personalização do app. De tanto que eu já fiz essa parte, você deve ter decorado, né? Mas você já reparou, os meus vídeos eu sempre repito as coisas, eu sempre volto, porque é repetição que a gente aprende. E a minha intenção não é fazer um vídeo rápido, né? É fazer um vídeo útil para você. Vou clicar aqui novamente em configuração da API, ou você poderia clicar aqui também naquela parte azul. Certo? Vou clicar em gerar token de acesso.
continuar aqui com a sua página, clica aqui em aceitar todos os dados, né, todos os WhatsApp atuais e futuros, deixa aqui em cima, aceitar todos, continuar, salvar. Ó, beleza, entendi, tá pronto essa parte. Agora ele acabou de criar esse token, que ele é um token de acesso temporário, tá? Não é o fixo. Eu vou te mostrar como criar o permanente. Aqui você vai escolher a conta de teste, você só vai ter a opção aqui da conta de teste. Você vai cadastrar o seu número de telefone, ele vai pedir para confirmar o número mandando um código, uma senha, e você vai colocar a senha aqui e vai avançar. Beleza. Aqui, se eu clicar, deixa eu limpar aqui minha conta para você ver que está funcionando. Vou vir aqui, vou limpar aqui a mensagem. Deixa eu limpar aqui a conversa, na verdade. Beleza, limpou aqui, certo? Volta aqui na sua conta. Vou enviar a mensagem. Ó, mensagem enviada. Aqui, ó, chegou para mim, acabou de chegar aqui, beleza? Então, agora essa parte está funcionando. A sua conta está ativada. Essa aqui é a primeira parte do vídeo. Eu vou encerrar por aqui e depois, no próximo vídeo, na próxima parte, eu vou continuar agora as configurações. Beleza? Até daqui a pouco. Chegamos na segunda parte deste vídeo, é a parte que você mais esperava, onde vamos cadastrar o nosso número real de WhatsApp e também vou falar um pouco das regras e vamos fazer os testes aqui. Estou naquela tela principal onde nós geramos aquele token de acesso temporário. Falando nisso, nós vamos também criar o token fixo para eu te mostrar para você estar usando ele, porque esse aqui somente vai durar 24 horas. Já fizemos aquele teste de enviar mensagem, ele dá o ok aqui que a mensagem foi enviada e a mensagem chega para a gente até no nosso WhatsApp aqui, mostrando que está funcionando. Então vamos fazer o seguinte, aqui você tem na etapa 2 informando sobre isso, a mensagem de teste, e você tem alguns links que você pode clicar aqui para ver as seguintes informações. Aqui está falando sobre os modelos de mensagens, vamos abrir aqui uma nova aba. Você precisa entender o seguinte, mesmo você usando a API oficial do WhatsApp, você precisa seguir as regras de criar templates fixos para poder iniciar uma conversa. Esses templates, você vai usar eles somente quando você vai iniciar uma conversa. Digamos que você vai criar uma ação de marketing e disparar mensagens. Você precisa ter um template aprovado pela Meta para poder enviar, para poder disparar essas mensagens. Porque se você disparar mensagens de um template que não está aprovado pela Meta, você não pode ficar mandando qualquer tipo de mensagem, não. Você vai perder seu número, tá? Mesmo sendo um número oficial. Então você tem que vir aqui e ler essas regras. Não é o foco desse vídeo mostrar isso. Estou te mostrando que se você for trabalhar com isso, você vai vir aqui e estudar. Mas quando o usuário entra em contato com você primeiro, aí você não precisa seguir essas regras. O seu agente pode conversar com ele normalmente, abre-se uma janela de 24 horas que o seu agente pode enviar mensagens para ele, não vai ser cobrado nada, não precisa ter esse modelo de template quando ele estiver dentro dessa janela de 24 horas. Após essa janela de 24 horas, precisa seguir esses modelos. Vou fechar aqui essa aba. Voltando aqui, você pode clicar aqui, ó, criar seu próprio modelo. Aqui você vai clicar em criar o seu próprio modelo e enviar para a Meta verificar. Se ela verificar e dar um ok, aí você pode começar a usar esse template. Se eu não me engano, essa conta que nós estamos usando aqui, que é a básica, eu posso criar até 250 templates. Não é aqui que mostra, mas o foco, como eu te falei, não é esse. Então você já sabe que você tem que clicar em criar o modelo e mandar para a Meta verificar. Estuda sobre isso, tá? Estuda. Falando sobre isso, agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui um breve cadastro em um nó aqui do WhatsApp. Vamos clicar aqui, entrar no seu WhatsApp, abre um novo workflow, entra nele, clique em adicionar um gatilho. Vamos adicionar esse gatilho aqui, manual. Vou clicar aqui no mais para adicionar um gatilho do WhatsApp. WhatsApp Business Cloud. Vai ser Send Message. Deixa
Deixa eu traduzir aqui. Aqui, ó, enviar mensagens. Vamos escolher ele. Vamos criar as credenciais. Vamos clicar aqui em criar nova credencial. Aqui precisamos do token de acesso e o ID da conta comercial. Onde pegamos isso? Volta lá na sua conta do Meta. Aqui nós estamos no número de teste, correto? Então vamos usar ele. Vamos vir aqui copiar o token que nós geramos. Vamos colar o token aqui em token de acesso. Deixa eu colocar aqui, deixa eu só editar aqui e colocar aqui, ó. Teste, que aí a gente vai saber que é a conta de teste. Precisamos do ID da conta comercial. O ID da conta comercial é esse aqui, ó, ID da conta do WhatsApp Business. É só você clicar aqui, ó, na pastinha, copiar ele. E colar. Clique em salvar. Ó, deu conexão com sucesso, tá verde aqui, pode sair. Vamos manter em message, operação enviar, o número do remetente. Deixa eu fechar aqui. É o número que vai chegar a mensagem. Cadê aqui? Vamos selecionar o nosso número. Agora, número de telefone do destinatário. Vamos colocar aqui o número que vai receber a mensagem para a gente poder testar. Então, você tem que começar aqui com o mais, que é o mais 55, que é o código do país, o seu DDD e o número do WhatsApp, 9. Beleza. Pode manter aqui tipo texto e o corpo do texto. Vamos colocar aqui teste, mensagem. Pode ser só teste, mensagem. Beleza. Vamos clicar fora, salvar e vamos clicar em executar. Deixa eu fechar aqui. Beleza, mensagem foi enviada. Aqui, ó, teste mensagem, tá vendo aqui? Beleza, tá funcionando. Agora vamos aproveitar e cadastrar o gatilho. Pode vir aqui, fechar o gatilho. Vamos colocar aqui o WhatsApp. Vamos escolher aqui em mensagem e vamos criar uma credencial. Clique em nova credencial. Deixa eu só fechar aqui para vocês verem uma coisa. Deixa eu só explicar aqui, ó. A credencial do gatilho, do trigger, não é a mesma credencial do envio de mensagem. São credenciais diferentes, tá? Lembra, no nó de enviar mensagem, pegamos aqui, daquela página principal, correto? Agora, no trigger, que é o webhook, é diferente. Vamos clicar nele 2 vezes. Vamos clicar aqui, criar credencial, criar nova credencial. Aqui eu preciso do ID do cliente e o segredo do cliente. Onde eu vou conseguir aqui? Deixa eu ver se eu lembro aqui de primeira. Vamos ver aqui, configuração. Não. Configurações do app, básico. Aqui, achamos. Então, você vai vir aqui em configurações do app, vai clicar em básico. Aqui você tem o ID do aplicativo e a chave secreta. Você vai vir aqui, copiar o ID do aplicativo. Volta aqui para a sua instância no N8N. Cola aqui o ID do aplicativo. Aqui o segredo do cliente, você vai deletar. O segredo do cliente, você tem que clicar em mostrar para depois copiar. Vai digitar sua senha. Deixa eu ver se aqui está em Caps Lock ativado, desativar o Caps Lock. Deixa eu ver se eu digitei a senha corretamente. Beleza. Ele liberou aqui a chave secreta, né, do aplicativo. Venho, colo ela aqui e vou clicar aqui em salvar. Beleza, tá verde, já fez a conexão. Qual que é o próximo passo? Eu tenho que vir aqui em URL do webhook.
clicar aqui, ó, em público, deixa eu colocar aqui no inglês, aqui, ó, post, que é publicar, né? Clico nele, vou manter por enquanto em teste, porque nós estamos apenas testando. Agora eu tenho que vir aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui direto. Vamos aqui clicar no painel para voltar. Vamos entrar lá novamente em personalização do app e requisitos. Se eu não me engano, é aqui em configuração, pode clicar nele. Ok. Aqui em URL de callback, vamos clicar e salvar esse link. Aqui em verificar token, pode escrever qualquer coisa, pode escrever aqui token. Você vai clicar aqui em verificar e salvar. Vamos clicar novamente, verificar. Ah, tá, entendi. Esqueci do seguinte. Quando você for clicar em verificar e salvar, você tem que vir aqui na sua automação e ativar ela aqui para ela escutar. Clica aqui para ela escutar o evento, volta lá e clica em verificar e salvar. Beleza. Agora aqui selecione o produto. Clica aqui em User e escolhe aqui o WhatsApp Business Account. Você vai vir aqui embaixo. Ó, assinado. Beleza, funcionou. Agora ele está funcionando. Pode aqui dar um stop. Vou ligar ele aqui e salvar. Beleza, essa parte aqui está pronta. Lembrando que o token que nós usamos aqui, ele é um token temporário, tá? Não é o token fixo. Vamos voltar aqui para nossa tabela não, nossa área de trabalho. Vamos clicar em painel. Vamos voltar lá no nosso painel. Aqui, ó. Fiz um erro aqui. O problema de a gente sair aqui da página é que você tem que executar novamente o token, porque aqui nós já saímos, então nós perdemos o token. Você pode ver, quando ele entrar na página, ele vai entrar aqui, ó, configuração da API. Aqui o token já apagou, então a gente tem que zerar o token, né, gerar um novo token. Por isso que não pode ficar saindo dessa página, tem que sempre abrir uma guia diferente, né, uma página diferente. Aqui e aqui o número do destinatário. Beleza. O que eu vou fazer? Como eu saí, eu perdi esse token, eu vou vir aqui, copiado novamente, volto aqui na automação, volto aqui no enviar mensagem, vou editar aqui o token, vou colar ele só para evitar erro. Vou salvar. Aqui parece que deu certo. Vamos executar o token. Ó, beleza, chegou a mensagem. Ele mandou novamente, beleza, funcionando. É só para a gente ter a noção que se der erro, pode ser porque nós resetamos aqui essa página. Vamos vir aqui embaixo. Aqui está falando sobre configurar o webhook, né? Deixa eu só abrir ele aqui novamente. Essa parte que nós já fizemos. Certo? Já fizemos essa parte. Vamos clicar aqui em executar no Postman. Se você não tem uma conta no Postman, você pode criar sua conta, ela é gratuita. Se você não tiver a conta, provavelmente ele não vai mostrar essa parte aqui. Você vai ter que fazer o login, criar sua conta. Depois que você criar sua conta, você vai fazer o seguinte, você tem que fechar ela assim e abrir ela novamente aqui e executar ela novamente. Porque aí ele vai puxar os dados da nossa API para jogar aqui no Postman para a gente poder fazer alguns testes. Vou clicar aqui, ó, nesse botão laranjado, Fork Collection.
Agora, do lado esquerdo, você vai procurar aqui por mensagens. Vamos testar aqui, ó, Send Text Message. Aqui você pode ver que a expressão não está puxando os dados dinâmicos. Então você vai clicar aqui nessa parte aqui no Environment e vem aqui, clica em Cloud API. A sua vai estar aparecendo somente uma, a minha tem 4 porque eu fiz 4 chamadas aqui. Pode clicar na sua aí e aqui tem que ficar azul. Beleza. Vamos fazer um teste. Vamos clicar aqui em executar para ele ficar ouvindo uma atividade, deixa ele escutando e vamos enviar. Beleza, deu 200 OK, porque chegou a mensagem lá para nossa automação. Aqui, ó, ele recebeu as informações, está funcionando, beleza. Vamos clicar aqui no mais importante, que é o body. Aqui você precisa entender um pouquinho de JSON, mas JSON é bem tranquilo, já expliquei também, eu já tenho aulas também de JSON, vou até deixar o vídeo aqui no canal. Falando em JSON, deixa eu explicar um negócio muito importante. Se você quiser pegar um negócio pronto de automação, eu disponibilizei a minha automação, que é para barbearias e salões de beleza. Você vai ter acesso a pegar essa automação toda pronta e mais um manual ensinando como você vai criar uma conta no N8N, como você vai instalar ele na nuvem, como você vai criar a VPS, como você vai instalar o Bazel dentro da sua VPS e tudo que você precisa para já começar a trabalhar. Então eu vou deixar um vídeo aqui na descrição sobre o meu template. Assista o vídeo completo, porque você vai ter uma noção de como é o trabalho de um gestor de automação. E se você já quiser começar a trabalhar semana que vem, você já tem como conseguir com o meu template. Não vai lá ainda, calma que esse vídeo não acabou, estamos na parte mais importante. Então depois que terminar esse vídeo, você vai lá, vai ter acesso a este vídeo do meu template e ao vídeo também onde você precisa aprender expressões. Expressões e JSON. Expressões e JSON é 90% do negócio. Então muita coisa está dando errado nas suas automações é porque você não sabe JSON e não tem noções de expressões. Você fazendo essa aula de JSON e expressões, esses problemas vão resolver, tá? Então deixa para ir no final. Aqui ele é o nosso JSON, que é um modelo que... Vamos fazer um teste aqui, ó, body. Vamos mudar aqui esse texto e fazer o envio, quer ver? Vamos mudar aqui, modelo de mensagem. Vamos enviar. Aqui, ó, já apareceu aqui para mim, beleza? Isso aqui eu tô te mostrando porque... Quando você for alterar, né, fazer lá os seus modelos, você pode testar eles aqui para ver como eles estão ficando. O que nós vamos fazer agora? Vamos testar os botões. Vamos procurar aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Send Replay Button. Vamos clicar nele. Essa aqui é a grade no body, onde vamos enviar aqueles botões, que é uma das regras que tem no WhatsApp, né, na meta. Então você tem que saber disso aqui, que a hora que você for procurar, você já está ciente de saber onde eles estão. Vamos procurar aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui, então tem tempinho que eu não mexo, type, text, aqui ó, texto do botão. Vamos clicar aqui e escolher uma opção, quer ver? Escolha uma opção. Vamos aqui embaixo. Aqui, ó, o botão 1 e o botão 2. Vamos vir aqui, ó, no título, selecionar, opção 01. Vamos aqui no botão 2, opção 02. Vamos clicar em enviar. Eu acho que ele não tá escutando, né? Não, beleza, foi. Aqui você tem já aquela grade onde mostra as opções. Então, quando você lê a parte burocrática, né, da meta para enviar mensagens, você vai precisar saber onde você entra aqui e faz os testes, tá? Mas, como eu já falei, né, esse aqui é só... Eu tô só mostrando aqui para você ter uma noção, porque o foco do vídeo não é esse.
Vamos fechar ele aqui. Essa parte já está concluída, pode sair. Vamos ver aqui agora a próxima parte, que, ó, etapa 4. Saiba mais sobre a API e como criar seu app. Aqui você pode clicar com o botão direito para abrir em outra aba. Aqui tem a documentação. Essa documentação, quando você tiver dúvidas, você vai acessar ela para ler aqui as perguntas e respostas, tudo sobre mensagens. Você vai ter... Aqui nós já até viemos, né? Vai explicar sobre mensagem, envio, etc. Use essa documentação para você aprender mais sobre o WhatsApp Cloud. Se você não entendeu a informação, copia aqui, cola lá no ChatGPT, pede para ele te explicar melhor, pega todas as informações, faz um documento, salva tudo em um documento, manda para o seu ChatGPT ou Google Gemini, pede ele para ser um profissional no Google Cloud, ele vai ler toda essa documentação e vai te ajudar. Então vamos fechar aqui e continuar. Etapa 5, essa aqui é a etapa mais importante, é a que você estava esperando. Tem uma notícia para te dar. O que ninguém te fala. Você já deve mais ou menos saber qual que é a diferença do WhatsApp com a API oficial e o WhatsApp que a API não é oficial. Vou resumi-la aqui para você. O WhatsApp com a API oficial é o WhatsApp na nuvem, que é o WhatsApp oficial da Meta. Com ele, você não corre o risco de perder o seu número. Só que, como você está vendo, ele é muito burocrático para você conseguir ter sua conta liberada, poder criar e etc. A API não oficial ela é bem mais simples de você poder conectar, igual o Evolute. O Evolute você consegue baixar ele diretamente na sua VPS, usar ele gratuitamente, só que você não pode usar ele para disparar mensagens. Se você usar para disparar mensagens, uma hora ou outra você vai perder seu número. Só que a API oficial, ela não é só vantagens. Acho que o que ninguém te contou que é o seguinte: quando você transfere o seu WhatsApp tradicional para o WhatsApp Cloud, que é a API oficial, você perde aquele WhatsApp tradicional. Sabe o WhatsApp que você vê no seu celular? Deixa eu pegar aqui um celular. Sabe aquela tela onde você vê o aplicativo do WhatsApp, você tem acesso? Geralmente o que você faz? Você tem o WhatsApp aqui tradicional no celular e você abre o WhatsApp na web, que você vai abrir no computador. Então você tem acesso ao WhatsApp no celular e você consegue ver também as mensagens e interagir diretamente do web. Quando você contrata uma API não oficial do WhatsApp, a API, ela por formas de programação, ela usa o seu WhatsApp web para poder fazer essa ligação de informações. Então, ele não é um programa específico do WhatsApp. Ele usa o web, é meio que uma gambiarra, eles usam o WhatsApp web para poder fazer isso. A API não oficial. A API oficial é diferente. Depois que você transfere o seu número para a API oficial, você não tem acesso ao WhatsApp web, não consegue mais abrir no seu computador e você não consegue abrir ele mais no celular. O seu cliente não tem mais acesso ao WhatsApp dele. Ele não consegue ver nada. Por quê? Porque o WhatsApp, ao invés de estar no celular, ele está na nuvem. Por isso cloud, o WhatsApp nuvem. Então todas as informações estão na nuvem. Quem vai ter essas informações é somente o gestor, que seja, no caso, você. Você vai ter acesso a essas informações aqui no painel. Você pode fazer o seguinte, e deve, você pode criar uma automação que toda interação no WhatsApp, ele vai enviar essas informações para um banco de dados e o seu cliente vai ter acesso a esse banco de dados para ver as conversas, as respostas, o contato, porque se tiver alguma mensagem que ele não gostou, ele pode pegar e entrar em contato com outro número, mas ele não terá mais acesso ao WhatsApp. Eu acho que quase ninguém informa isso, né, nos vídeos aí do YouTube. Então você tem que, quando você vai fazer uma parceria, né, vai pegar uma empresa, você vai dar para ele as opções. Você tem a API não oficial e a API oficial. Se ele vai precisar disparar mensagens, ele precisa usar somente a API oficial. Se ele não precisa disparar mensagem, ele quer só responder aos contatos que vierem, ele pode usar uma API não oficial. Mas a API não oficial pode ter um pequeno risco, se você fazer alguma coisa de errado, de perder aquele número.
E tem alguns problemas, por exemplo, o WhatsApp... O API do WhatsApp não oficial que a gente usa, o Evolution, direto eu tenho problema com o áudio. O usuário manda áudio e a base de dados não chega no meu webhook. Então tem que fazer uma gambiarra danada para poder baixar esse áudio e às vezes mesmo assim fazendo a gambiarra, fazendo um fluxo só para isso, não dá certo. Então ele oscila demais, ele não é perfeito. Então para envio de texto, beleza. Para envio de áudio, ele não funciona bem, não funciona 100%. Aí nesse caso tem que ser a API oficial, porque ela funciona redondinha. Outra vantagem da API oficial comparada com a API não oficial, por exemplo, se você está usando a API não oficial, se o seu WhatsApp não tiver internet ou estiver desligado, o WhatsApp não funciona, correto? Você pode abrir aqui o WhatsApp web no seu computador e se você desligar o celular aqui, ele não vai funcionar, tá ligado? Ele não funciona. Já o API oficial, como ele é na nuvem, ele não depende mais do celular, ele não está ligado mais no celular, ele está na nuvem. Ele vai funcionar 24 horas. Se a internet, a energia acabar na sua empresa, não afeta nada, a sua automação vai trabalhar 100% porque ela está na nuvem. Ela está totalmente na nuvem. Isso que é o bacana do negócio. Se você não depende mais de internet, não depende mais de energia, porque ele já está na nuvem funcionando automaticamente. Então você tem que saber explicar isso para o seu cliente. Vamos aqui continuar aqui. Para você cadastrar, você vai clicar aqui, ó, adicionar o número de telefone. Acho que ele não consigo abrir outra aba. Vamos fazer um teste aqui. Você tem que colocar o nome que vai ser o perfil da sua empresa, por exemplo, aqui barbearias. Vou colocar só barbearia, só para facilitar aqui. Você coloca o nome aqui da empresa que vai aparecer. Tá tudo em maiúsculo, não pode estar tudo em maiúsculo. Barbearia. Ó, parece que vai aceitar, certo? São Paulo, escolha uma categoria, você vai escolher aqui a sua categoria. Pode colocar uma descrição. Vamos clicar aqui em avançar. Aqui, vamos colocar aqui BR, quem está no Brasil, que é mais 55, código do país. Você vai deixar aqui, vou deixar aqui em SMS, vou colocar aqui o meu celular. Começa com um DDD 9 e vai para o número. Faltou aqui um número. Quando eu clicar aqui em avançar, ele vai dar um erro, porque esse número aqui, ele está conectado com o meu WhatsApp. Vamos testar aqui. Olha só, esse número de telefone já está registrado em uma conta do WhatsApp. Para usá-lo, desconecte da conta existente. Volta a esta página e tente novamente. A atualização do número pode levar até 3 minutos. Então vamos fechar aqui. O que você tem que fazer? Você tem que pegar, aqui já até está no outro celular. Você tem que entrar no seu WhatsApp, ir lá no menu, clicar naqueles 3 pontinhos, ir lá em configurações, clicar em configurações, você vai ver lá uma opção conta. Você vai clicar na conta, vai ir lá na opção lá embaixo, que é apagar. Vai clicar em apagar e vai deletar seu WhatsApp. Depois que você deletar seu WhatsApp, você vai deletar o aplicativo do WhatsApp e vai reiniciar o seu celular, para que não fique nenhuma informação do WhatsApp no aparelho. Então, clicou em apagar, vou lá novamente. Eu não vou conseguir mostrar agora porque eu estou com outro telefone e ele está longe. Vai lá, entra no seu WhatsApp, clica naqueles 3 pontinhos lá em cima, clica em configurações, de configurações clica em conta, depois de conta clica em apagar. Você vai deletar seu WhatsApp, eu aconselho você fazer um backup primeiro antes disso, claro. Clique em apagar, você vai deletar o aplicativo, vai excluir o aplicativo do seu celular e depois vai desligar e reiniciar seu celular para tirar todas essas informações. E você vai tentar fazer isso novamente até ele desconectar completamente do WhatsApp e aceitar. Quando ele aceitar, ele vai enviar um número, acho que é de 4 dígitos, para o número do seu celular. Um SMS, né? Que nós escolhemos SMS. Você vai colocar esse SMS e vai ativar essa conta.
Se você não conseguir após aí 3, 5 minutos, você vai tentar mais tarde. A primeira vez que eu fiz isso, eu não tinha deletado o WhatsApp nem reiniciado a conta. Eu tinha esperado 4 horas e não tinha dado certo. Após eu ter feito isso, deletado e reiniciado o celular, funcionou. Então, se você já fizer isso primeiro, eu creio que em 5 minutos você vai conseguir fazer isso. Depois que você ativar o seu WhatsApp, você tem que vir aqui embaixo e adicionar uma forma de pagamento. Vamos clicar aqui com o botão direito e abrir outra aba. Você precisa conectar um cartão de crédito ao seu número de WhatsApp, porque as cobranças vão ser pelo seu cartão de crédito. Ah, Ricardo, tem como fazer sem cartão de crédito? Não, não tem como, tá? Não tem como. Não, mas eu não tenho cartão de crédito, tem restrição. Crie um cartão de crédito pré-pago. Por exemplo, eu tenho uma conta do PagSeguro. Eu pedi um cartão de crédito pré-pago. Toda vez que eu faço um investimento num CDB, esse investimento, o valor do investimento vira saldo para mim no cartão de crédito. Aí você vai usar ele, tá? Deixa eu ver se... Parceiros, usuários do sistema, vamos vir aqui daqui a pouco. Beleza, você abriu aqui, fez o cadastro e tal do seu cartão de crédito. Você precisa agora de um token fixo, que nós temos aquele token, esse token aqui, ele é um token, cadê? Ele é um token, como posso falar, temporário. O que você vai fazer? Vamos clicar aqui no número, você vai ter cadastrado o seu número, correto? Aí você vai escolher ele. Escolhe seu número, agora você tem aqui os dados do seu número, certo? Antes da gente criar o token fixo, a gente precisa mudar algumas informações. Se você vier aqui, tá vendo aqui, ó, olha só esse número aqui final, ele é 0,45. Se eu clicar aqui no número de teste, ó, 636, ele mudou, tá vendo? Então você tem que vir aqui, naquela parte início, colocar o seu número que você acabou de salvar, para você pegar o número de identificação dele. Que a gente vai precisar disso aqui daqui a pouco. Agora, vamos voltar na meta. Nós estamos aqui na meta Business Suite. Como eu cheguei aqui, lembra que eu cliquei aqui, adicionar nova forma de pagamento? Ele vai abrir aquela parte lá. Se eu não me engano, eu até criei aqui um rascunho para a gente poder fazer aqui, criar o token, mas eu acho que é aqui, ó. Usuário do sistema. Clica aqui no lado esquerdo em usuário do sistema. É aqui mesmo. O meu eu já tinha criado um token, então ele ficou salvo aqui. Você vai clicar aqui em adicionar token. Aqui no menu ele até fala aqui, porque eu não consigo mais mostrar isso. O que acontece? A minha conta eu não consigo criar outra conta, entendeu? Outro token. A minha conta só permite um. Mas aqui eu vou te mostrar aqui, ó. Nós viemos aqui no Meta Business Suite, clicamos em configurações na engrenagem e chegamos aqui, ó, no usuários do sistema. Lembra que nós clicamos aqui em usuário do sistema? Beleza. Chegando aqui em usuário do sistema, vamos clicar aqui em adicionar, que é aqui, ó, adicionar a conta. Vamos escolher um nome para a integração. Pode colocar aqui integração N8N ou API N8N, vai te dar a opção de colocar um nome, que vai vir o nome aqui depois. Esse aqui eu não estou fazendo porque não tem como eu te mostrar, tá? Aqui, ele não permite eu fazer isso, quer ver? Deixa eu só clicar em adicionar. Aqui, ó, ele vai pedir o nome, você vai clicar aqui em N8N, colocar o nome. Aqui em sistema, você vai colocar admin, ok? E vai criar. Aqui ele não permite eu criar outro, beleza, mas a hora que você criar, ele vai abrir essa página aqui. Cancelar, então eu vou mostrar novamente. Cliquei aqui em adicionar, dei o nome. Dei um nome qualquer aqui. Aqui embaixo, sistema, colocar admin e clique em criar sistema. Não vai dar porque o meu já tem. Então ele vai aparecer assim para você. Quando ele aparecer assim para você, você vai clicar aqui nesses 3 pontinhos. Clica aqui nesses 3 pontinhos. Clica aqui em atribuir ativos. Aqui já está a página do Facebook. Vou selecionar tudo. Vem aqui embaixo, clique em controle total para esse token ter controle total dos seus aplicativos, atribuir ativos, concluir, vem aqui novamente nos 3 pontinhos, atribuir ativos,
Agora eu venho em aplicativos e vou escolher o aplicativo que eu acabei de fazer. Eu vou selecionar todos, que vai servir para todos. Vem aqui, controle total, clique em gerenciar o app aqui em controle total e atribuir ativos. Concluir. Beleza. Agora eu vou gerar token. Selecionar aqui. Vou selecionar todos os aplicativos. Aqui ele só alterou um. Deixou só um, beleza. Vamos adicionar então o barbearia, né? O que a gente estamos fazendo. Vou selecionar ele. Vou clicar em avançar. Aqui eu escolhi o aplicativo, tá? Que eu vou estar criando a chave token. Aqui está perguntando expiração do token. Essa aqui que é a parte mais importante. Coloca aqui nunca, porque aquele token nunca vai expirar, a não ser que você delete ele. Então eu coloco aqui nunca. Deixa eu voltar aqui para a gente entender mais fácil. Vou fechar aqui novamente. Eu vim aqui em gerar token, eu vou gerar um token para essa automação aqui. Essa automação não, esse aplicativo, que é vai ser o nosso número do WhatsApp, ok? Então eu vou clicar em gerar token, vou escolher o aplicativo é esse aqui, ó, Barbearia São João. Vou clicar em avançar. Aqui eu não quero que ele expira não, aqui ele vai expirar em 60 dias, recomendado. Eu vou clicar aqui, ó, nunca, para ele nunca expirar. Clique em avançar. 3 selecionadas. Aqui, quais permissões serão concedidas? Aqui eu selecionei tudo, todas as permissões. Gerar token. Esse token aqui, o que está aparecendo aqui para você, ele não é o token todo não, tá? Mas de toda forma, aqui depois eu vou deletar ele. O que você precisa fazer antes de salvar? Precisa copiar ele aqui e salvar ele em um local seguro. Você vai vir aqui e vai salvar. É claro que esse token aqui, depois eu vou pagar ele. Eu nem sei se eu vou te mostrar ele aqui em si. Talvez eu vou colocar alguma coisa tampando ele aqui. Você vai salvar ele em um local, porque depois que você der done aqui, você não tem mais acesso a esse token. Aí você tem que pegar, deletar o token ou gerar um novo token, porque você não consegue ter acesso a ele. O interessante é que não apareceu aqui. Como página do Facebook? Vamos clicar aqui e atribuir ativos. Vamos clicar aqui novamente, porque ele não anexou lá. Clica aqui em atribuir tudo e atribuir. Deixa eu ver se vai aparecer. Concluir. Certo. O estranho é que ele não apareceu aqui, mas eu acho que ele vai funcionar. Beleza, já copiamos aqui o token. Então vamos voltar lá na nossa automação N8N. Esse token, ele é para essa saída aqui do WhatsApp. Então, vamos clicar nela aqui. Vem aqui em criar nova credencial. Aqui, ó, criar nova credencial. O token, vamos colar ele aqui. Agora precisamos da chave do ID correta. Volta lá na sua página, aqui no aplicativo. Lembra que aqui nós escolhemos o nosso número do WhatsApp? Correto? Então vamos pegar o identificador correto. Vem aqui, copia na pastinha. Vem aqui e cola ele. Clique em salvar. Ó, deu tudo bem, deu certo, tá verde. Pode fechar. Ok. Agora aqui a gente precisa escolher o número real, porque ele modificou. Aqui agora é a conta 2. Vou até editar aqui, vou clicar nesse lápis aqui e vou colocar aqui, ó. Permanente, só para a gente entender. Permanente. Cadê? Permanente, ok? Salvar. Só para ficar mais fácil a gente entender. Eu venho aqui e vou escolher o número. Agora apareceu o número, meu número real do meu WhatsApp. Beleza, agora se eu executar, ele vai enviar a mensagem para o meu WhatsApp correto. Ó, chegou. Cadê? Olha lá, ele chegou aqui, ó. Tá vendo? A barbearia do futuro. Beleza. Aqui sua conta já está pronta. No gatilho do trigger, você não precisa fazer não, porque ele já está com as informações corretas. Nós já mudamos aqui, aí depois você vai fazer o seguinte, você vai pegar as informações, aqui a mensagem, aí você vai vir arrastar a mensagem do seu bot,
né? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos colocar aqui um agente IA. Deixa eu primeiro pinar essa mensagem. Não, deixa eu fazer o seguinte, eu vou pinar não. Vamos começar aqui do zero. Vou colocar aqui um agente, só para a gente testar, um agente bem simples. Aqui, vamos colocar aqui. Primeiro, eu tenho que fazer a chamada aqui, né? Deixa eu executar aqui e mandar uma mensagem. Cadê? Aqui, ó. Vou mandar aqui um oi. Ó, chegou. Vou vir aqui. Aqui, ó, o oi. Vou pinar ela aqui para salvar a informação. Deixa eu ativar aqui o meu agente. Vou abrir o agente. Vou colocar aqui, ó, define below. Vamos puxar aqui a mensagem, body. Certo? Vamos pôr aqui uma inteligência. Vou escolher o Grok. Vamos aqui numa nova inteligência. Depois eu vou trazer um vídeo falando sobre ela. Da meta, ó, 120 bilhões. Vamos executar. Faltou editar aqui, né? Vem aqui. Aqui, ó. Na mensagem eu vou apagar aqui e vou arrastar aqui o bot, certo? O output, que é a resposta do agente. Aqui no número pode ser um número dinâmico, que é quem vai me enviar a mensagem. Vem aqui no trigger. Quem me enviou foi esse número aqui, ó. E o ID. Aqui, ó, from. Cadê? Posso vir aqui, deletar. E colocar aqui no from. Beleza, executar. Beleza, funcionou perfeitamente. Aqui, ó. Olá, como posso ajudar hoje? Chegou aqui para mim, beleza? Vamos deixar aqui ele escutando para a gente fazer um outro teste. Vamos salvar aqui. Deixa eu despinar. Salva. Vou colocar aqui para ficar escutando. E vou mandar aqui, dia é hoje. Hoje é sábado, 20 de setembro de 2025. Beleza, prontinho. Informação muito importante. Se você quiser já ter uma automação totalmente pronta, assista o vídeo que está aqui embaixo, tá? Não perde, assista o vídeo que está aqui embaixo, na descrição ou no primeiro comentário fixado. E tem um vídeo também que eu vou te ensinar a expressões. Você precisa aprender expressões, porque senão, cara, vai dar problema na sua automação e você não vai conseguir resolver. Deixa aqui nos comentários se esse vídeo foi um vídeo único, se você não conseguiu encontrar nada parecido na internet, porque eu pesquisei, não consegui encontrar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, não se esqueça, deixa seu like, deixe seu comentário e siga o nosso canal para que no próximo vídeo você seja notificado. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!